Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Kamura, eu sou ortopedista, especialista em pé e tornozelo e hoje a gente vai falar um pouco sobre a cirurgia do joanete, desde os cuidados que devem ser realizados antes da cirurgia, incluindo a parte do período de internação hospitalar, a cirurgia propriamente dita, os cuidados pós-operatórios ainda na internação e os cuidados que o paciente deve ter em casa após a alta hospitalar. Então você observou que o seu dedão começou a deformar aos poucos, formando a deformidade que a gente chama de joanete. Essa deformidade começou a te incomodar, começou a fazer machucado, começou a fazer com que você tivesse dificuldade para conseguir calçados adequados e por causa disso você passou no médico, fez o diagnóstico e esse especialista comentou com você com relação aos tratamentos possíveis. Vocês juntos optaram por fazer o tratamento cirúrgico e agora eu vou explicar para vocês quais são os cuidados que a gente deve ter no pré-operatório, os cuidados que a gente tem que ter no período, na parte de internação intra-hospitalar, ou seja, desde a hora da internação, os cuidados que tem que ter horas antes da cirurgia, como que funciona a cirurgia, os cuidados pós-operatórios imediatos, ou seja, enquanto o paciente ainda está internado no hospital, e os cuidados que ele vai ter que ter em casa para que ele tenha um resultado adequado. Um dos principais cuidados que o paciente deve ter na fase pré-operatória, ou seja, alguns meses antes da cirurgia ser realizada, é principalmente fazer um alongamento adequado da musculatura da panturrilha. Por que isso é importante? As pessoas que têm essa musculatura encurtada costumam, na hora do andar, apoiar principalmente na parte da frente do pé, sendo que o ideal seria fazer o apoio principalmente com a parte do calcanhar no começo do andar. Então a pessoa deveria primeiro apoiar o calcanhar, depois apoiar o pé inteiro e depois retirar o calcanhar do chão para conseguir dar a passada. Muitas pessoas que têm essa musculatura encurtada acabam apoiando direto o pé como um todo, ou em casos mais graves, acabam apoiando primeiro a parte da frente do pé. Isso faz com que, nos casos dos pacientes que vão operar o joanete, se eles têm esse padrão com encurtamento muscular, eles vão acabar sobrecarregando a parte da frente do pé, que é justamente a região onde a gente vai operar. Então é importante nesses casos o paciente fazer um alongamento adequado da musculatura da panturrilha e melhorar também o quanto que ele consegue mexer o tornozelo, ou seja, a amplitude de movimento desse tornozelo, para que no pós-operatório ele consiga ter o andar mais adequado e mais equilibrado, sobrecarregando menos a região da parte da frente do pé. Dos cuidados de pré-operatório imediato, ou seja, quando o paciente está prestes a internar, o que é importante? O paciente deve ficar atento ao jejum, então normalmente o recomendado são 8 horas de jejum para sólido e líquido. É importante, na avaliação com o anestesista, ver com relação às doenças que o paciente tem, as comorbidades que ele tem, o que ele deve ter de cuidado com relação às medicações. Tem algumas medicações que devem ser mantidas e outras que devem ser suspensas alguns dias antes da cirurgia. Então é importante passar com a avaliação anestésica pelo menos umas 2 semanas antes da cirurgia para que todos esses cuidados, essas medidas sejam realizadas no tempo adequado e que isso não atrapalhe a cirurgia e nem o pós-operatório. Após tomados todos esses cuidados pré-operatórios, eu vou falar um pouquinho agora do período de internação hospitalar. O paciente ele deve ter pelo menos 8 horas de jejum para sólido e líquido, para não prejudicar a anestesia. E além disso, é importante que seja conversado entre o médico e o paciente como que vai ser essa internação hospitalar. Se o paciente prefere ir de alta no mesmo dia que fez a cirurgia ou se ele prefere ir no dia seguinte. Normalmente, quando o paciente quer ter alta no mesmo dia, a cirurgia deve ser realizada no período da manhã. Então, normalmente o paciente interna um dia antes, inicia o jejum mais ou menos umas 10, 11 horas da noite e a gente realiza o procedimento na manhã seguinte. Então, na hora que foi combinado da cirurgia, o paciente vai ser levado para o centro cirúrgico. Enquanto isso, a nossa equipe já está olhando se o material está tudo certinho, se os implantes estão todos corretos, se tem todas as ferramentas necessárias para que a cirurgia seja feita sem nenhuma intercorrência. E agora eu vou mostrar para vocês os equipamentos básicos que a gente utiliza numa cirurgia percutânea do joanete. O primeiro instrumental que eu vou mostrar para vocês é a lâmina Beaver. Essa é a ferramenta que a gente utiliza para fazer os portais, ou seja, para fazerem os pequenos cortezinhos que a gente faz na pele, que é por onde a gente consegue acessar o osso e as estruturas que a gente precisa mexer. Essa daqui não é uma lâmina comum. O que ela tem de diferente de uma lâmina convencional? Ela tem uma espessura maior, ou seja, ela tem uma resistência suficiente para a gente conseguir mexer em estruturas que têm até uma rigidez razoável sem que ela quebre dentro do pé da pessoa. Além disso, ela tem essa parte de cima mais arredondada e a parte cortante dela, ela tem uma parte cortante
que é essa região desse lado, e a parte de cima dela é cortante. O restante dela não realiza nenhum corte. Agora eu vou mostrar a raspa, que é o segundo instrumental que a gente usa na cirurgia percutânea. Ela tem essa parte que é mais rugosa e o lado oposto dele que é liso. Para que a gente utiliza isso daqui? Depois que a gente fez o portal com a lâmina Beaver, que foi o instrumento que eu acabei de mostrar, a gente utiliza a raspa para liberar o osso das estruturas que estão presas nele. Então, cápsula articular, às vezes algum ligamento, às vezes algum tendão que fica muito próximo do osso ou mesmo musculatura. Através desse instrumento eu consigo liberar essas estruturas só na região onde eu preciso fazer algum tipo de intervenção, ou um corte no osso, ou desbastar o osso. Então eu não vou prejudicar aquelas regiões onde o osso não precisa ser manipulado. Com isso eu consigo manter a estabilidade dessa região do pé. Agora eu vou mostrar o terceiro instrumental que a gente utiliza na cirurgia percutânea, que são as fresas. Aqui eu trouxe 3 fresas diferentes. Então, primeiro essa fresa aqui, que é uma fresa mais cônica. Essa fresa a gente usa principalmente para desbastar os ossos. Então ela tem um poder de cortar o osso, de desbastar o osso, maior do que as outras fresas. Essas outras 2 fresas a gente utiliza principalmente para fazer o corte nos ossos. Vocês conseguem observar que elas têm uma diferença de espessura e uma diferença da parte cortante. Essa daqui do meu lado esquerdo você consegue perceber que ela tem um diâmetro menor e a parte cortante dela é bem menor. Essa fresa aqui a gente utiliza principalmente para fazer os cortes nos dedinhos do pé e em estruturas mais delicadas. Essa fresa aqui na minha mão direita, você consegue perceber que ela tem um diâmetro maior e uma área cortante maior também. Essa fresa a gente usa para cortar ossos de uma espessura maior. E com esses 3 instrumentais a gente consegue fazer todas as cirurgias percutâneas, incluindo a cirurgia do joanete e a cirurgia de correção de deformidade dos dedos. Fazendo essa cirurgia, a gente, logo depois que faz o procedimento cirúrgico, ainda na sala operatória, a gente consegue fazer uma anestesia guiada por ultrassom, que vai ajudar esse paciente a ter um controle de dor pós-operatória mais adequada, e com isso a gente tem uma segurança de dar alta para o paciente no mesmo dia que ele foi operado. Uma coisa que é importante, logo depois que a gente faz a cirurgia, ainda na sala cirúrgica, a gente coloca a sandália pós-operatória. Primeiro para proteger o local onde foi operado, das manipulações que a gente tem que fazer, então para colocar o paciente de volta na maca, primeiro como uma maneira de proteção, de proteger a região onde foi abordada, e segundo porque esse calçado ele é essencial para que o paciente consiga pisar. Então aqui eu tenho um modelo de sandália pós-operatória, tá? Ela tem esse velcro que fica no dorso do pé, que é para segurar a parte do peito do pé e proteger a região onde a gente operou. Ele tem mais um velcro na região do tornozelo, justamente para manter o pé completamente firme no calçado, tá? Por que esse calçado é importante a gente utilizar no pós-operatório? O solado desse calçado, como eu vou mostrar aqui para vocês, ele é super rígido, ou seja, eu tento dobrar ele e ele não cede, ele é super firme. Ou seja, quando você for andar utilizando um calçado desse tipo, você não vai conseguir pisar na ponta dos pés, você sempre vai pisar com o pé inteiro no chão. Quando você pisa com o pé inteiro no chão, você distribui todo o peso do seu corpo de maneira equilibrada no pé, então você não sobrecarrega a região onde você operou. Mesmo no momento que você vai tirar o pé do chão, você mantém a carga bem distribuída. Como que isso funciona? Você consegue observar que nessa parte de trás e nessa parte da frente desse calçado ele tem chanfros. Esses chanfros servem para facilitar o seu andar. Então na hora que você vai apoiar o calcanhar, o chanfro vai te ajudar a fazer esse movimento. Logo na sequência você vai apoiar o pé por completo no chão. Na hora que você vai tentar pisar na ponta do pé, você vai utilizar somente o chanfro e você vai tirar o pé como um todo. Tá? Então o pé vai sempre se manter completamente apoiado e com uma carga bem distribuída. Nas primeiras semanas a gente recomenda que o paciente inclusive durma com o calçado para proteger o pé. E esse daqui vai ser o melhor amigo da paciente nesses primeiros 2 meses. É com esse calçado que ela vai fazer tudo. Então, vai dormir com ele nas primeiras semanas, vai sair da cama para ir para o banheiro, vai colocar ele para andar. Vai sair, vai para a cozinha, vai andar para qualquer lugar, sempre calçando ele. Por que esse cuidado é importante até os 2 meses? Normalmente, quando o paciente completa 2 meses de cirurgia, a gente já começa a ver sinais na radiografia que o osso novo está formando. A partir desse momento que a gente já tem um osso novo em formação, a gente já tem uma segurança de mudar o padrão do calçado. Então não precisa ser um calçado com uma rigidez tão grande quanto essa. Ela ainda precisa de um calçado mais firme, mas ela já pode começar a usar um calçado convencional.
Então, a partir dos 2 meses de pós-operatório, a gente já começa a liberar calçados, né, tênis com solado mais firme, consegue liberar para utilização de sandálias abertas. Um dos cuidados importantes para o uso de sandália é que a sandália tenha alguma tira que segure o tornozelo, tá? Essa tira que envolva a região do tornozelo. Porque senão, mesmo a sandália tendo um calçado com solado firme, se ela não tiver essa tira, na hora que o paciente vai andar, na hora que ela for levantar o calcanhar do chão para dar a passada, ela vai conseguir levantar o calcanhar e ela vai forçar a região da parte da frente do pé, que é justamente algo que a gente não quer, sobrecarregar o lugar onde foi operado. Então tem que ter esse cuidado no caso dos calçados abertos. Além do uso da sandália, qual outro cuidado pós-operatório muito importante? A troca do curativo e os cuidados no banho, né? Então nas primeiras semanas normalmente a gente faz o curativo e esses curativos só vai ser trocado na semana seguinte, quando o paciente retornar no consultório. A partir desse momento onde as correções já estão mais estáveis, a gente libera para o paciente fazer os curativos em casa se necessário. Normalmente com umas 3 semanas a gente tira os pontos e aí o paciente tem que ter cuidado com relação ao banho, principalmente nessas 3 semanas, principalmente no período em que ele ainda tem os pontos do pós-operatório, os pontos cirúrgicos. Como que ele vai ter, quais são os cuidados que ele tem que ter nesse período do banho? Ele vai estar com calçado, né? Ele vai estar usando o calçado, ele vai envolver o calçado, o pé, todo o tornozelo com uma sacola plástica, ele vai dar um nó na região do tornozelo, nesse saco plástico, ele vai pegar um plástico filme e vai envolver essa região para evitar que a água do corpo desça em direção ao pé e acabe contaminando a ferida operatória. E aí depois disso, ele vai tirar plástico filme, vai tirar a sacola plástica, vai tirar a sandália pós-operatória e nos casos que forem liberados, ele vai tirar o curativo e vai fazer uma higiene do local da cirurgia. A higiene do local da cirurgia, ele vai utilizar soro fisiológico ou água e sabão. Cuidados importantes. Então o paciente vai tomar 2 banhos. Ele vai tomar o banho do corpo inteiro e agora ele está tomando o banho da região operada. Depois que ele pegou, limpou com soro fisiológico, água e sabão, outro cuidado importantíssimo, ele não pode utilizar a mesma toalha que ele secou o corpo para secar o pé, porque senão ele está passando a sujeira que ele tinha na cabeça, na axila, para uma região que acabou de ser operada. Então ele precisa de uma toalha diferente, uma toalha que ele só vai usar para secar essa região operada. Depois que ele pegou e secou essa região, ele vai refazer o curativo e depois vai colocar a sandália novamente. Normalmente, com relação ao controle de dor no pós-operatório, a cirurgia do joanete costuma doer principalmente nas 2 primeiras semanas. Então, normalmente a gente deixa para o paciente tomar em casa dipirona e algum opioide, como o tramadol ou a codeína. Às vezes, o paciente vai sentir dor um pouco por causa do edema, do inchaço da região de onde foi operado o pé. E nesses casos é importante que o paciente mantenha o membro elevado. Normalmente essa dor por edema é uma dor que é meio em pulsação, o paciente percebe, parece que ele tem um coração dentro do pé. Nesses casos vale a pena o paciente manter o pé elevado, então ele senta num sofá, pega um cobertor ou uma pilha de travesseiros para manter o pé um pouco mais elevado do que o restante do nível do corpo. Em casos onde a gente percebe que esse edema ele é persistente, a gente pode também usar meias de compressão para manter o volume do pé menor e evitando que o paciente tenha incômodo. Depois dos 2 meses de pós-operatório, então a gente vai substituir a sandália pós-operatória por calçados mais convencionais com solado firme. Uma das dúvidas muito frequentes das pacientes é com relação à atividade física. Quando que pode voltar, o que pode fazer. Então assim, os parâmetros que a gente seguia, que a gente utiliza para determinar o que o paciente vai poder fazer ou não, são principalmente 2 critérios. O primeiro fator, o primeiro critério, essa paciente tem dor ou não. Então a paciente que está completamente sem dor, fez os 2 primeiros meses pós-operatórios, foram super tranquilos, ela está sem dor, já é uma paciente que provavelmente a gente vai conseguir liberar a atividade física para ela mais cedo. E outro fator que é essencial é o controle radiográfico, ou seja, através das radiografias pós-operatórias, a gente consegue ver como que está o posicionamento do osso e se já tem osso novo em formação. Esse osso novo, ele já vai dar uma estabilizada, ele já vai dar uma resistência maior àquela região. No geral, com 2 meses de cirurgia, a gente libera para fazer treino de membro superior. Com 3 meses, que é quando normalmente começa a aparecer o calo ósseo, a gente libera para fazer treino de membros inferiores. As únicas coisas com 3 meses que a gente pede para o paciente não fazer é exercício com impacto, então corrida, pular corda, qualquer coisa que tenha salto, a gente pede para o paciente evitar.
e exercícios que o paciente tenha que ficar na ponta do pé. Então, exercício de panturrilha, evita, e principalmente agachamentos que você tenha que fazer um avanço, né? Então, o que está liberado com 3 meses, basicamente, cadeira extensora, cadeira flexora, adutor, abdutor e leg press com o pé completamente apoiado. Com 4 meses, normalmente já tem calo ósseo formado, e se o paciente não tiver dor, a gente já começa a liberar atividade com impacto. Então já começa a liberar uma caminhada, um trote leve e exercícios que exijam um pouco mais da ponta dos pés. Então já começa a ser liberado exercício para fazer agachamento, para fazer a fundo, esses exercícios que exigem um pouco mais do movimento do tornozelo e de ficar apoiado mais na ponta do pé. É óbvio que se o paciente, enquanto ele está realizando o movimento, a atividade física, ele sentir dor, a gente recomenda que o paciente pare de fazer essa atividade, faça uma radiografia controle para ver se está tudo bem, para ver se a gente precisa fazer algum controle fino do que está liberado e do que não está liberado com relação à atividade física. Com relação ao uso de calçados de salto alto e de bico fino, como que funciona? Que também é uma das principais dúvidas das mulheres. A gente libera o uso, a partir do momento que foi liberado essas atividades de impacto, a gente libera o uso de salto alto e de calçados de bico fino, mas tem que ser um uso muito esporádico. Vai para alguma festa, vai para algum evento importante? Pode utilizar, mas esses calçados não podem ser o calçado que essa paciente vai usar no dia a dia dela. A deformidade do joanete, depois que a gente opera, ela não volta. Se ela foi operada adequadamente, ela não volta. O que a paciente consegue fazer, utilizando os calçados de bico fino, é fazer com que a ponta do dedo fique inclinada novamente em direção ao segundo dedo. Mas de ter aquele abaulamento, de ter aquela deformidade que fica atritando no calçado, aquilo não retorna. Então você fazendo esse segmento adequado, né, conforme as orientações do seu médico, é muito provável que você tenha um resultado ótimo e que você consiga seguir sua vida tranquilamente, utilizando o calçado que você quiser, levando uma vida tranquila, livre, para você fazer o que você quiser. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, por favor, deixa aqui. Vai ser um prazer responder todas as dúvidas. Se vocês acharem esse conteúdo interessante, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis e, se possível, se inscreva no canal e me acompanhe nas outras redes sociais. Um abraço!